Olá, meus caros. Mais um devocional aqui no Conteúdo Edificante. Nós vamos dar prosseguimento à série de meditações em Salmos. Nós vamos, nessa oportunidade, meditar em Salmos 15. E logo após fazermos a oração, como é de praxe, já que o momento do devocional dá-se dessa forma, né? Reflexão e oração no final. Vamos lá. Salmos número 15, versículo 1 em diante. Deus os abençoe. Bom dia, bom almoço, boa tarde também, boa noite, porque as pessoas podem estar nos vendo depois num horário diferente deste, bem como por conta do fuso horário de alguns irmãos que, inclusive, são de outros países que estão aí nos vendo. Tá? Então vamos ao devocional Salmos 15, que nos diz o seguinte, Salmo de Davi. O verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Olha o que Davi nos fala, dá características, dá de fato realmente dicas acerca de quem vem a ser o cidadão dos céus, obviamente aquele que vem a ser o cidadão da terra, do mundo, do pecado e de Satanás, ou do reino, do império satânico. O verdadeiro cidadão do céu, que tem a cidadania divina, que está aqui na terra como um forasteiro, já que a pátria dele não é esta, ele anda em sinceridade. É esse que vai habitar no tabernáculo, não tabernáculo feito por mãos de homens, como o povo israelita lá no deserto passou, né? Aquele tabernáculo móvel, depois os templos, não, mas sim no tabernáculo divino, que é a Nova Jerusalém, que é a santa morada de Deus, onde habitaremos, aliás, vírgula, onde os cristãos verdadeiros habitarão, onde os verdadeiros cidadãos dos céus habitarão. Porque nós temos dupla cidadania. Temos a cidadania terrena, bem como a divina. Mas a divina prevalece sobre a terrena. Eu já expliquei acerca disso, já falei em algumas oportunidades, dizendo que, por exemplo, se eu tenho descendência italiana, mas moro no Brasil, nasci no Brasil, eu posso pleitear a dupla nacionalidade italiana. No entanto, eu moro no Brasil. A minha brasileira vale sobre a italiana, ainda que eu tenha direitos lá, ainda que eu possa morar lá e, obviamente, ser tratado como um cidadão italiano. Assim é do cristão. Ele tem a sua terrena, mas aquela que vem a sobrepor a terrena é a divina, porque ele não é daqui. Ainda que ele queira buscar seus direitos aqui e cumprir seus deveres, ele tem que cumprir os deveres divinos. Os deveres do verdadeiro cidadão do céu têm que estar acima do cidadão terreno. Bem como, para ele receber os seus direitos na questão, no cidadão dos céus, a pátria divina, do próprio Deus, é necessário estar cumprindo os deveres de um verdadeiro cidadão dos céus.
Então Davi faz uma indagação nesse Salmo 15 ao dizer: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Veja que não é qualquer monte, é santo. Veja que não é qualquer tabernáculo, é divino, é de Deus, é os céus. No dos homens, qualquer um pode estar lá. Às vezes surrupiando, corrompendo-se, estando aliado ao sistema corrupto, se acende ao poder. Mas para acender-se a Nova Jerusalém, ou a estar junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na nova morada, é necessário santidade. É necessário fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. E lá não entra nada que contamina. Lá não entra pecado algum. Para subir ao poder humano, para ter benesses, benefícios e etc. Nesta vida, você pode fazer várias coisas. Você pode buscar um atalho, desviar do caminho normal, né, que é mais árduo, mais difícil. Você pode cair de paraquedas lá no poder, por conta de alguma influência ou de apadrinhamentos. Mas com Deus não tem isso, não. Você tem que fazer por onde? Você tem que, de fato, fazer o que Ele quer. E o que Ele quer? E aquele que vai entrar, aquele que anda em sinceridade. Você tem andado em sinceridade? Você é sim, sim, não, não? Ou você é meio termo? Ou você é aquilo que o próprio Jesus falou à igreja, se não equivoco, de Laodiceia? Oxalá seja frio ou quente, porque morno, vomitar-te-ei da sua boca, da minha boca. O meio termo. Aquele que não é nem crente e nem descrente. Aquele que diz que é crente, mas não cumpre as palavras do Senhor, ou a doutrina sua. É aquele meio termo que abomina tanto ao Senhor, como era Judas Iscariotes, como era boa parte até mesmo dos apóstolos, porque ainda não tinha o Espírito de Deus. Você não pode ser que nem as virgens insensatas, porque ser virgem é até fácil ser, simbolicamente, né? Ser crente, ser cristão. Agora eu quero ver ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, um verdadeiro cidadão dos céus. E você vai praticar o que manda o Senhor. Então é aquele que anda em sinceridade. Essa é a grande pergunta. Você tem andado em sinceridade? Faça a pergunta entre você mesmo, com você mesmo. Porque não adianta os outros te rotular. Ah, anda ou não anda em sinceridade? Você sabe. A sua consciência avisa. O tribunal togado da consciência lhe acusa se você está errado. Se você tem o Espírito de Deus, ele também lhe diz, olha, você errou. Agora, se você não tem o Espírito de Deus, tudo está mil maravilhas. Se você já não ouve mais o que diz o Espírito às igrejas, que somos nós. Andar em sinceridade não é andar de máscara, de fantasia. Não é aparentar ser uma coisa e ser outra. Não é fazer que nem a mulher de César. Ah, não importa ser, o importante é aparentar ser alguma coisa. Isso não procede. Ou você é, ou você não é. Para Deus é tudo ou nada. Ou você é cristão, ou você não é. É claro que Deus sabe que nós somos falhos, que pecamos, perdoa o nosso pecado. É no sentido, quando se fala essa questão aqui, é se você é temente ao Senhor. É se você, de fato, se peca, pede perdão e tenta contornar a situação, ou, de fato, rever seus posicionamentos, ou, no outro lado, do outro lado, você tenta esconder que faz coisas erradas, tenta aparentar uma santidade que não tem, tenta aparentar, de fato, uma honestidade, uma sinceridade, uma transparência que nunca existiu na sua vida. Porque seu interesse é espúrio, é ilegítimo, é interesse de gente, de pessoa carnal, mundana, que se apega às coisas dessa vida, que é avarento, que, possível for, até faz mal ao seu próximo para ter aquilo que quer. Se você é cristão, você não está atentando para as coisas dessa vida. Se você ressuscitou com Cristo, é para você pensar nas coisas lá de cima, como diz Paulo. Mas se você não ressuscitou com Cristo de fato, você fica pensando aqui. Você fica com seu coração preso às coisas dessa vida. Como ficava Marta. Maria ouvia atenciosamente a mensagem do Mestre. Deixou todos os seus afazeres domésticos para ouvir as palavras de Cristo. Marta estava lá, sempre se incomodando com as coisas dessa vida. E Jesus disse, Marta, Marta.
Não é necessário isto, porque estás afadigada com as coisas dessa vida. Se uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão do céu escolhe a boa parte, que é agradar a Deus. E sabe que tem recompensa por isso. A recompensa não é aquilo dos homens dão, medalha, ouro, prata, que a ferrugem consome, que a traça rói, ou que o ladrão rouba esses bens, prêmios, etc. dessa vida. Mas ele busca um prêmio maior, que é a vida eterna, que é a salvação das almas. Então ele anda em sinceridade. Até porque todo aquele que comete e ama a mentira será lançado no fogo do inferno. Que não anda de maneira sincera. Que até mesmo um crente camaleônico. Porque na instituição religiosa ele é de uma maneira. Em casa ele é de outra. Na rua ele é de outra forma. Né? Na igreja ele parece que ama todos os irmãos, mas fora ele está falando mal de todos eles ou procurando os derribar. Não pode subsistir isto na vida de um cristão. Com toda certeza. Aquele que anda em sinceridade. Veja que Davi, ele pecou, mas ele foi sincero. Senhor, eu pequei. Pequei contra ti, só contra ti pequei. Ele diz no Salmo. Ele reconheceu seu pecado. A sinceridade está ali também. Ah, eu quero ser mais santo que os outros. Eu não peco. Eu sou santo. Não. E outra, reconhecer o pecado, pedir perdão e mudar também. E não permanecer no erro. Foi aquilo que Jesus disse para Maria Madalena. Vai e não peques mais. Se era por conta de ignorância ou por conta de alguma falhinha sua, é a hora de crescer, ser maduro na fé. Ou amadurecer-se na fé. Então, a sinceridade. E pratica a justiça. Esse praticar a justiça é complicado, né? Porque muitos não sabem nem o que significa justiça. A justiça não é fazer você com as suas próprias mãos. Então, a justiça não configura aquilo que os homens têm de ideia. Não. O que é justiça à luz do Evangelho? É dar a cada um o que é seu. É, de fato, cuidar daquele que necessita. E impedir que qualquer injustiça, ou seja, de não dar a cada um o que é seu, ou de olhar, no caso, para o necessitado, para o estrangeiro, para o pobre, para a viúva, para o órfão. Aliás, o que Santiago diz, né? Que um verdadeiro religioso, à luz do Evangelho, ou de Cristo, ele visita os órfãos e as viúvas, ou seja, ajuda-os, e se abstém da corrupção desse mundo. Agora, o sujeito que não tem o Evangelho de Cristo, ele, de fato, abre brecha para o mundo corrupto entrar na sua vida e ele oprime tanto a viúva, quanto o órfão, o necessitado, o estrangeiro, aquele que faz a obra evangelística, que seria a tribo de Levi, já que essa era a finalidade e destinação, inclusive, das ofertas, dos votos, dos dízimos, nos tempos do povo israelita, né, da antiga aliança. Mas muito não medita acerca disso. E até pregam esse capítulo aqui, até pregam os Salmos 15, e são impetuosos, duros, olha, crente rebelde. Mas eles são mais rebeldes do que aqueles que ele chama de rebelde. Até são configurados aqueles rebeldes sem causa. E tem uma música aí, que teve um grupo que fez. Rebelde chega porque eles se rebeliam por falta de motivo justo. A rebelião deles é por conta de um motivo torpe, insignificante, pecaminoso, mundano, avarento, e por aí vai. Isso denota, obviamente, que essa pessoa não herdará o reino dos céus. Não é o que indica a palavra. Olha o que Davi, que tinha um coração segundo Deus, nos disse. Aquele que entrará, ele responde a pergunta que ele faz. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem é? É aquele que anda em sinceridade e aquele que pratica a justiça. E fala verazmente, ou seja, verdadeiramente, segundo o seu coração. Ele não tem dolo. Jesus, certa feita, disse para Natanael, olha, bem que ouvi em ti um homem sem dolo, sem engano. Ainda que o falar possa até trazer alguns malefícios para a pessoa, mas pelo menos ela é sincera, pelo menos ela é autêntica. Porque Natanael disse, porventura pode vir alguém de bem ou bom de Nazaré? Porque tinha naquela época o preconceito
uma cidade de Nazaré. Não era bem quista pelos judeus ali de Jerusalém. E Jesus disse isso. Verdade? E Jesus poderia ter xingado Natanael, dito, olha, quem está falando mal da minha cidade, onde eu fui criado? Ele não falou. Ele disse, é verdade, pelo menos tu está falando uma verdade, que o povo pensa. Mas não é bem assim. Então o problema não é falar algumas verdades ou alguns equívocos, ou revelar. O problema é exatamente aparentar ser uma coisa que não é. Querer enganar os outros com uma aparência de piedade, de santidade, de pessoa humilde, pessoa santa. Glória, né? Que glória? Aí eu pergunto, que glória? Será a glória de Deus ou a glória dos homens? Que essas pessoas estão dando ou até mesmo influenciando outras pessoas a darem. Aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua. Quantos cristãos difamadores, né? Que suspeitam mal, que falam que o fulano, beltrano, ciclano é interesseiro, é bandido, é isso, é aquilo, cria uma série de dissensões no meio da Irmandade. E Jesus nos diz para nós amar o nosso próximo a nós mesmos. E Deus, por intermédio de Salomão, nos fala que realmente ele abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos, mas esse anda difamando com a sua língua, anda falando perversidades, às vezes até com seu próprio irmão consanguíneo. Não é só o irmão da igreja, mas pode ser o consanguíneo, pode ser até mesmo aqueles da amizade, ou de rol de amizade. Não se deve fazer isso. O que é difamar? Falar mal, sem respaldo, sem apoio, sem embasamento, e ainda que tenha embasamento, ainda que seja verdade, não se deve falar pelas costas, fala diretamente para a pessoa. Não fica conjecturando mal acerca da mesma. E não seja hipócrita, porque é muito interessante quando você usa o versículo para dizer o seguinte, olha, você não pode falar mal de mim, mas você fala mal dessa pessoa. Não pode falar de mim, olha, quer falar mal do seu irmão, mas você acaba falando mal dos outros. É um pecado muito terrível, que boa parte dos cristãos fazem, lamentavelmente. A Bíblia diz que a gente não deve julgar com a aparência, mas sim com a reta justiça do Senhor. E quando tem, de fato, embasamento. E não é, obviamente, para difamar. O que configura difamar? Inventar algo que não é verdadeiro. É muito mais grave. É depreciar a imagem da pessoa. É rotular a pessoa do que ela não é. Chamar ela disso, daquilo, e não está nem aí. Então, aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Se o difamar já é difícil, quanto mais fazer mal ao seu próximo, né? Quantos que fazem mal ao seu próximo? E nem atentam para isso. Isso que é lamentável. E nem olham, de fato, para o que fizeram. Não tem nem remorso, porque os seus corações estão endurecidos. E diz ainda que foi o Senhor que mandou. E diz ainda que, de fato, Deus realmente concorda com aquilo que eles fazem. Interpretam a Bíblia de uma maneira totalmente equivocada. Porque Jesus pregou duro, eu posso pregar duro, eu posso humilhar as pessoas, eu posso difamar, eu posso fazer mal ao próximo. Tudo tem o seu contexto. Tudo que é demais é veneno. Jesus, quando pregou duro, porque era necessário pregar duro. Mas o amor à luz de 1 Coríntios 13 é um amor que não suspeita mal, que não busca interesses próprios, um amor abnegado, portanto, um amor que não porta com a indecência, um amor que não folga com a injustiça, mas com a verdade. Às vezes é necessário falar a verdade e a verdade dói, às vezes é meia dura. Mas isso não quer dizer que vai se fazer injustiça com a verdade dos fatos. E muitos não querem nem saber da verdade, né? Vão atrás de mentira, né? Procuram a mentira, porque a mentira lhe agrada, porque a mentira lhe traz benefícios. Estão procurando o próprio pai da mentira, ou os filhos do pai da mentira. Então aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. É difícil, né? É difícil não difamar, é difícil não fazer mal ao próximo, quanto mais defender o próximo.
E isso nós devemos fazer como cristãos. Se vemos alguém sofrendo injustamente, a gente não pode ficar calado, consentindo, resignado, de braços cruzados. Se podemos fazer alguma coisa, temos que fazer. Essa é a nossa responsabilidade, nosso dever. E não fazer justamente o contrário. Por exemplo, quando tem uma briga e você procura separar, às vezes pode sofrer, pode até morrer por conta daquilo. Mas é o certo. Como, por exemplo, você está vendo uma injustiça também. Pessoas perdendo seus direitos, sendo vilipendiadas, sendo, de fato, ameaçadas. E aí você pode defender elas se você é um advogado, né? Se você é um juiz, vai decidir de maneira equânime, ou seja, de fato, de acordo com a justiça, com a equidade. E ai desses que não fazem isso. Não entram nos céus, não entram. Porque imagina lá no céu se houver alguma coisa como acontece aqui na terra, se eles não vão tendenciar para um lado e para o outro. Lá não entra pecado, lá não entra contaminação. Porque senão vai configurar exatamente aquilo que os anjos fizeram, os anjos caídos, ao seguir o que Satanás arquitetou lá. Imagina se Deus for levar todo mundo para o céu. Vai ter outra rebelião no céu. Se já na Terra, que já é uma prova de Deus para mostrar, para analisar se realmente somos cristãos, as pessoas já não cumprem o que é para ser cumprido, imagina lá. E a gente tem que ter isso em mente, meus caros. Prezar pela verdade. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Não adianta você querer fazer maldade, fazer afronta, tirar o direito daquele que é necessitado. E você acha que não vai sofrer com isso? Você vai sofrer. Porque a palavra de Deus nos diz, de Deus ninguém deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Isso serve para mim, para você, para qualquer um. Por isso que eu prezo pela verdade, ainda que eu tenha minhas falhas. Porque senão o próprio tribunal aqui da minha consciência vai ficar me acusando. Isso aqui é um tormento. É pior que um inferno isso aqui. Para quem pelo menos tem temor. Porque para quem não tem temor, realmente isso aqui é uma maravilha. Ele até dá uma maneira ali de ludibriar o pensamento que vem ali acusar. Faz um truque. Mas o verdadeiro temente a Deus, ele cede o ouvido ao que o Espírito diz. Olha, recentemente, inclusive, quando eu estava pedalando, eu estava relembrando algumas coisas, eu pedindo perdão a Deus, me humilhando. E pedindo para a pessoa que deixou o inimigo também a trabalhar a vida dela, para que o Espírito convencesse do erro. Porque se a gente não parar para meditar, não buscar um particular com Deus, o inimigo nos engana. Porque ele usa os seus adeptos, pessoas mesmo, para nos enganar. Ainda que a gente tenha sinceridade, seja santo, procure ser santo, o inimigo vem nos atribular. Para quê? Para nós perder a bênção e ser verdadeiramente cidadãos dos céus. Porque da terra pouco importa. Nada fica aqui. Nós não ficamos aqui para sempre. Então é aquele que não difama com sua língua, nem faz o seu mal ao seu próximo, versículo 3, né? Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é o réprobo, é desprezado. Quer dizer, cujos olhos despreza, que não despreza, né? Ou despreza as coisas erradas. O réprobo, que deve ser o injusto. Mas honra aos que temem ao Senhor. Mas devemos honrar aos que temem o Senhor. Ou seja, as mesmas pessoas que fazem o bem, nós temos que, de fato, estar associados a elas. Nós temos que estar aplaudindo. Nós temos que estar junto. A união faz a força, na santidade. Os verdadeiros irmãos. Jesus disse certa feita, quem é a sua família? É seu pai? É sua mãe? Não. É aquele que faz a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Amará a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. E aquele mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, aquele que diz, até mesmo, é claro que no Evangelho, em Cristo, ele já disse que nem é necessário mais jurar, né? Que não precisa mais de juramento. Mas se for para fazer um juramento, uma promessa, que cumpra, ainda que tenha dano. Quer dizer, olha, se você fazer isto e cumprir, eu vou fazer determinada coisa. Aí acontece e a pessoa não faz. Por exemplo, eu prometo que vou ajudar um irmão. E depois chega na hora H, não faço. Ainda que me custasse o dano,
porque pode me custar um dano. Mas eu não fui fiel com as minhas palavras. Eu fui balança enganosa, como dizem Provérbios. E ai das balanças enganosas, né? Que diminui ali o quilo, vamos colocar assim, do produto, para ganhar mais, ou o preço aumentam, né? Para ganhar mais. Ai desses tais. Ainda que tenha um dano. É difícil isso, né? Você jurar ou você fazer um acordo, uma promessa, às vezes até mesmo assinar algum documento judicial, prometendo uma coisa e depois descumprindo. Muita falta da palavra, ignorância total. Aquele mesmo que jure com seu dano não muda. Então esse que entrará no reino dos céus. Ainda que sofra, não vai mudar. Deus prometeu que ia entregar Jesus Cristo para nos salvar e não mudou. Ele não tirou. Ainda que Jesus for lá pedir para ele: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Cumpriu. E foi um dano que Deus sofreu. Porque era uma parte dele. Era a essência dele. Era seu filho. Estava sendo entregado como sacrifício. Como um cordeiro para a salvação do mundo inteiro. Mas ele não mudou. Sofreu dano. Porque ele tinha prometido lá, já desde Gênesis, e nascerá de uma mulher alguém que vai pisotear a serpente, a tua cabeça. E aconteceu, Jesus sofreu dano. Deus teve que permitir isso. Ao ponto de Jesus também, quando estava sendo crucificado, disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Como foi terrível para Deus ver o seu próprio filho sofrendo. Ele estava ali, mas ele tinha que cumprir a palavra, porque foi um dano e teria que sofrer. Se ele não fizesse ocorrer isto, exatamente ele estava sendo hipócrita, Deus estava sendo falso, mas de fato ele não muda, é mesmo ontem, hoje, eternamente. Lá em Malaquias diz que Deus não muda. Olha que interessante isso, não é verdade? Então esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Deus deu o exemplo de um verdadeiro cidadão dos céus, que ele é. E nós temos que seguir nas relações, no cotidiano, dar o bom testemunho. Aquele que não empresta o seu dinheiro, o seu dinheiro com usura. Veja bem, isso aqui mais acontece, né? Às vezes o irmão vai ajudar alguém: olha, eu te empresto dinheiro, mas eu quero o dobro, o triplo. Não pode ocorrer isso. O empréstimo tem que ser pago com o mesmo valor. Acordamos que é R$ 500 pagar em prazo, tal. Ainda que pela lei você pode ter, né, um acréscimo de um juro, mas não pode ser exorbitante. Não pode ser o dobro, por exemplo. Até mesmo quando a gente compra algo em prestação, temos o direito do consumidor. Se a pessoa pagar muito juro, que configura juro abusivo, ela tem direito ao reembolso daquilo. Ela pode pleitear na justiça, porque é uma injustiça. Imagina você comprar um carro em prestações, e isso, inclusive, você pode fazer. Que às vezes você compra um carro e paga 3, por conta dos juros altíssimos nas contraprestações, né? Em cada prestação. Você vai comprar um carro que custa 30, 40 mil popular, fazendo em 60 vezes, pagando quase R$ 1.000, você vai pagar exatamente o dobro, até quase o triplo de um carro. Isso não pode. Né? E o verdadeiro cristão não faz isso também. Quando empresta, não empresta com usura. O que é usura? Amor ao dinheiro, a ganância, né? A querer ter mais, o lucro, cada vez mais. E nem recebe pleitas, ou seja, afrontas contra um inocente. E muitos não estão nem aí. Aceitam, né? Acham uma boa, zombam, fazem bullying do inocente. O sujeito às vezes não quer fazer briga, aí vem uma turminha, faz briga, inventa, faz calúnia, zomba e tal, para ver o circo pegar fogo. Mas um verdadeiro cristão que está vendo tudo isso, ele impede essas coisas acontecerem. Porque isso realmente não é de Deus. Isso é de homem perverso, de homem que segue a vontade de Satanás, do pecado e do mundo. Quem faz isso nunca será abalado. Olha o que Davi disse. Então, que se você é sincero, se você pratica justiça, se você fala verdadeiramente com o seu coração, você é verdadeiro,
se você não difama o seu próximo, não faz mal a ele, nem aceita nenhuma afronta contra ele, se você de fato rejeita, rechaça o injusto, o ímpio, e de fato honra aqueles que temem ao Senhor, aquele que, e faz também que o jurar ou jura, ainda que haja dano seu, não muda, não empresta com usura, não recebe pleitas contra o inocente, terá a benesse. Qual é a benesse? Ser abençoado por Deus, próspero. Terá a salvação. Não vai ter a consequência maligna ou maléfica. Ele nunca vai ser abalado. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, porque ele engana, porque ele faz as perversidades, porque ele não é sincero, obviamente, mais tarde, ou até mais tarde na concepção dele, né? Ou nossa, mas é no momento certo, ele vai ser enganado, vão passar a perna nele, ele vai sofrer o dano. Agora, o cristão que anda sinceramente, Deus pleiteia por ele, ele nunca vai ser abalado, ainda que venha o caos, ainda que venha a tempestade, ele está firme, como os montes de Sião, que não se abalam e duram para sempre, porque o Senhor está com eles. Porque de fato eles fazem aquilo que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a todos nós, todos os que estão presentes aqui nessa live. Eu venho todo dia ou sempre quando a gente está em live aqui presente, abençoa o seu lar, a sua família, livra, cura, salva, liberta, conceda o desejo do seu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda a gente a cumprir a tua palavra, ajuda a gente a ser verdadeiramente o cidadão dos céus. A gente é falho, a gente é pecador, mas ouvindo a tua palavra, nossa fé é despertada, o teu Espírito trabalha em nossas vidas e realmente faz com que nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas debilidades, não segundo a religião dos homens, mas sim segundo a tua religião que é pura e santa, a tua religião que de fato nos conecta, nos liga a ti, Senhor. Oh, maravilha, louvado seja o teu nome. Abençoa, Senhor, o meu lar, abençoa a minha família, repreende todo o embaraço, repreende toda a obra do diabo, das trevas, de contenda, de espírito de engano, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, repreende toda a opressão maligna sobre a minha família, sobre a família dos irmãos, repreende todas as obras das trevas em nome de Jesus, remove o coração de pedra, Senhor, coloca um coração de carne, coloca no nosso coração um coração de carne, porque assim nós vamos cumprir aquilo que manda a tua palavra, ser verdadeiramente cidadão dos céus e não simplesmente da terra. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda nós a cumprir a tua palavra, porque cumprindo ela nós temos certeza de vitória, de bênção, nós temos certeza que o Senhor vai ouvir a nossa oração, nós temos certeza que o Senhor vai estender a sua mão para nos abençoar de uma maneira tremenda e maravilhosa. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os órfãos, os orfanatos, visita, Senhor, meu Deus, os velhinhos, os idosos, visita, Senhor, em nome de Jesus, os asilos, visita os hospitais, curando lá pessoas que necessitam de cura, visita os necessitados, concedendo, Senhor, o pão, a água, em nome de Jesus, a bênção nessas áreas para essas vidas. Senhor, ajuda nós a advogar a favor do justo, a favor do inocente, não aceitar nenhuma afronta contra ele, nenhuma indecência, nenhum pecado, nada contra o mesmo. Ajuda nós de fato, Senhor, ser sincero, ser sim, sim, não, não. Ó Deus, em nome de Jesus, e se quando errarmos, Senhor, que o teu Espírito nos convença do erro, e nos faça de fato voltar para o Senhor, porque voltando o Senhor, para o Senhor volta para nós. A tua palavra também nos diz: sujeitai-vos ao Senhor, resistir, pois o diabo fugirá de vós. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda nós a fazermos isso que a tua palavra acabou nos falando agora, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, repreende todo mal, abre porta onde não há porta, Senhor. O Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível, das causas impossíveis, resolve todos os nossos problemas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abra as portas, Senhor, que estão fechadas, repreenda esse tranca-rua, repreenda esses demônios dos infernos que vêm nos atormentar, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, confirma a tua grande bênção sobre nossas vidas. Assim te agradecemos, te pedimos certo da tua resposta, certo da tua grande vitória sobre a nossa vida. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Esse foi mais um momento devocional. Que Deus os abençoe grandemente. Vamos encerrando. A internet é uma caída agora. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tá?